Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui na sala de imprensa do Guarani Futebol Clube para a reunião que presta contas do Campeonato Paulista da Série A1 de 2021 e também para falar de planejamento de Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Dr. Marcelo Galli, quem convocou a reunião. Lembrando mais uma vez que ela não substitui uma Assembleia Geral nem uma reunião de Conselho Deliberativo, né, doutor? Exatamente, Ortiz, boa noite a você, boa noite aos associados do Guarani, boa noite à família Bugrina. Estamos aqui agradecendo em primeiro momento a disponibilidade do Ricardo, do Michel, de participarem dessa reunião aberta aos sócios. Ela não substitui a Assembleia, mas ela é o que nós podemos fazer nesse momento ainda que vivemos uma grave pandemia. Se Deus quiser, isso logo vai passar, mas é no sentido de continuar dando transparência de todas as ações do Guarani. Há a previsão no estatuto de uma assembleia para prestar explicações do último campeonato que se encerrou, e nós aqui estendemos isso para também prestar explicações e esclarecimentos aos torcedores, aos associados que se interessarem, mandarem questionamentos, também do campeonato que se inicia agora, que o Guarani começou muito bem esse campeonato. Então, agradeço novamente a participação dos dois e agradeço aos associados que se interessaram e aqueles que estão assistindo nessa busca sempre do Conselho Deliberativo e do Guarani Futebol Clube por uma maior transparência e para esclarecimento dos sócios. Está conosco aqui o presidente do Conselho de Administração, Ricardo Moisés. Boa noite, presidente, tudo bem? Sua saudação. Boa noite. Boa noite a todos os associados. É sempre um prazer estar falando com vocês e hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro de 2020. 2021, né, presidente? 20? É a prestação de contas do Paulista. 2021. Só pedindo ao presidente, por gentileza, que fale um pouquinho mais próximo ao microfone, para que a gente possa captar melhor o áudio, tá bom? Superintendente de futebol, Michel Alves, tudo bem, Michel? Boa noite. Boa noite, Ortiz. É um prazer aí mais uma vez estar participando. Obrigado. E vamos lá, boa noite a todos. Nós já recebemos aqui previamente as perguntas enviadas pelos associados do Guarani. Só reformulando o que a gente vem fazendo, nós temos algumas perguntas que são repetidas. Então, na medida em que as perguntas que já foram respondidas forem aparecendo novamente, nós vamos ler as perguntas e informar que ela já foi repetida, já foi respondida anteriormente, ok? Então, vamos lá, abrindo então as primeiras perguntas da noite. Pergunta do associado patrimonial Márcio Max Pelosi Júnior. Boa noite, segue os meus questionamentos para a reunião virtual. Primeiro, qual o critério técnico usado para a contratação do jogador Índio, uma vez que o mesmo não serviu para o nosso rival e depois comprovado que também não serve para o nosso elenco atual? Até quando seria o contrato dele? Boa noite. Primeiro, o Índio foi um jogador que ganhou destaque, especialmente na temporada 19, vestindo a camisa do Operário. Na temporada 20, nós tentamos já trazê-lo, né? E não foi possível. A gente entende que é um jogador que tem um perfil que interessa muito dentro daquilo que nós planejamos, né? O Felipe Conceição, hoje no Cruzeiro, um treinador também que teve um interesse no atleta e a gente entendeu que a permanência dele seria um ganho dentro daquilo que a gente entende de competição, de longos jogos, longas rodadas, e vai se usar muito. Sempre que ele tem as suas ações, ele atende aquilo que o treinador pede e a equipe necessita. Então ele é um jogador que a gente está muito satisfeito com a vinda dele, com a performance dele dentro dos... Naturalmente que um ou outro jogo vai oscilar como todos, mas no todo ele é um jogador que tem nos ajudado bastante. Quer acrescentar alguma coisa, presidente? Acrescentar que as contratações feitas são sempre com base no nosso departamento de inteligência, no nosso scout, em opiniões também de treinadores à época que referendaram a contratação e também do departamento de futebol. É um atleta que a gente acredita muito que ele vai evoluir e vai entregar o que a gente precisa nesse Campeonato Brasileiro. Segunda pergunta, também
do associado Márcio Max. Por qual motivo não se avançou nas negociações de liberação do jogador índio diante do interesse do Cruzeiro, noticiado pela imprensa? Seria uma oportunidade de se consertar o erro da contratação e ainda economizar um bom valor na nossa folha salarial. Só complementando, a gente acredita que vai ser um jogador muito importante durante o Campeonato Brasileiro e já tínhamos feito a liberação do atleta Marcelo, então seria uma irresponsabilidade deixar essa posição extremamente carente. Michel? E dentro da dificuldade de mercado, a gente entende, junto que aquilo que o Ricardo acabou de colocar, da utilidade dele numa competição tão longa, né, que é o Campeonato Brasileiro, à vista que despertou o interesse de uma equipe contra o Cruzeiro, que hoje é um rival nosso na mesma competição, e a gente entende que não seria nada inteligente nesse momento fazer essa operação. Terceira pergunta do associado Márcio Max Pelosi Júnior. Qual o critério para não tentar uma rescisão de contrato do jogador Rafael Costa, visto que o mesmo nem deveria ter o contrato renovado ao final da Série B do ano passado, pois não era usado pelo então técnico Felipe Conceição? Quem deu esse aval e até quando vai o contrato dele atualmente? Michel? Rafael Costa é um jogador importante, nos ajudou no primeiro momento na temporada 20 em várias situações, tem uma liderança dentro do processo no vestiário que a gente entende que é muito salutar, um jogador sempre disposto, disponível, sempre respeitou, sempre honrou muito a camisa do Guarani, sempre entregou muita coisa para nós. Quando surgiu a possibilidade da renovação dele, ele de imediato aceitou, inclusive recusando 3 propostas que já o tinha. Então é um jogador de valor, então a gente reconhece isso, nos ajudou e é uma troca muito verdadeira de ambos os lados, por isso da permanência dele, e o contrato vai até o final do ano. Acrescenta alguma informação, presidente? Acrescento que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e a permanência dele com a gente é porque vai precisar de um elenco mais robusto, com mais jogadores, e todos os jogadores que aqui estão vão ser importantes em algum momento da competição. Pois bem, respondidas aqui as perguntas do associado Márcio Max, vamos ver se temos mais alguma. A quarta pergunta dele: existe possibilidade de novas contratações, visto que ainda temos necessidade em termos de zagueiro, laterais, volantes e atacantes, ou o ciclo está encerrado e esse será o nosso elenco definitivo? Michel? Laterais, a gente está fechado. Existe sim a necessidade de uma situação de setor defensivo, e a gente está avaliando, procurando minimizar aí algum eventual erro, né? Porque a dificuldade no mercado é grande e a gente também não vai fazer uma aposta. Então a gente tem que estar muito certo na decisão a se tomar, né? Volante talvez seja um caminho, né? Nada de desespero. Hoje uma preocupação sim seria o setor defensivo, para a gente dar uma organizada aí e manter até o final da temporada esse elenco que a gente entende que está muito próximo do ideal. Acrescenta algo, presidente? Nada. O associado Márcio Max Pelosi Júnior encaminha uma pergunta. Pergunta do torcedor Anderson Nunes Cunha, que estou encaminhando. Qual é a forma de trabalho do departamento de futebol para identificar jogadores para o elenco? Ficam sentados esperando empresários baterem na porta oferecendo pseudos craques? Ou existe uma solicitação de perfis e necessidades pontuadas pela comissão técnica, onde dessa forma é realizado um trabalho de busca, monitoramento e acompanhamento de jogadores que podem atender às carências do elenco? Michel? Não, primeiro que é um trabalho compartilhado, é um trabalho integrado, comissão técnica e diretoria. Nós temos nosso centro de inteligência que busca jogadores com perfil que o Guarani necessita, né, dentro de uma realidade naturalmente financeira que a gente tem a capacidade de cumprir,
e assim estamos fazendo, né? E naturalmente são situações pontuais, porque nós não podemos estar contratando jogador sem minimamente ter um filtro. Jogadores especialmente com experiência de competição na qual a gente disputa, isso é uma primícia, que tenha uma minutagem alta, e aí naturalmente encaixe na característica daquilo que exige se jogar no Guarani. E o treinador, naturalmente, ele participa, sim, em algumas ações, mas de forma muito integrada com a diretoria. Então, se eu for elencar aqui os fatores para uma contratação, são vários, mas uma coisa eu te garanto: sentado não é dessa maneira que a gente fica aguardando as coisas acontecer. E acho que o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro de 20 e o início do Paulista agora, e esse início de Brasileiro, como o Galho colocou, demonstra que isso não foi feito de forma esperando, né? A gente está trabalhando, cada um tem a sua maneira, e dessa maneira a gente entende que seja o mais correto com as nossas condições. Acrescentar algo, presidente? A pergunta agora do associado Luiz Ricardo Silva. Boa noite a todos. Primeira pergunta dele: devido aos jogos que tivemos no passado, em que o time sempre perdia muito rendimento no decorrer da partida, estamos preparados para enfrentar a sequência de jogos que enfrentaremos durante a Série B desse ano? Como está o nosso departamento de fisiologia e recuperação dos atletas durante as viagens? Michel? A todo vapor, isso é um cuidado que nós temos. Nós temos dados hoje extremamente positivos, né? Especialmente falando, né, Ricardo, da relação de lesões. O Guarani teve uma lesão posterior desde o início da temporada, né? Salvo a lesão do Persson, que é uma lesão do passado, que é uma lesão do LCA, né, de joelho. Então, e agora a situação do Andrigo, que é uma situação na fascite plantar, né? Então, fora isso, há um controle muito grande sobre isso, de carga, de treinamentos, de preventivos, uma condição que nos deixa muito seguro, uma condição física dos atletas, que vem batendo aí números na qual a gente acompanha muito próximo a cada partida, e é por isso desse início tão promissor. Naturalmente não ganhamos absolutamente nada, mas nos deixa confiante que a gente está próximo, e essa parte de ter um departamento médico vazio é o que a gente sempre busca, né? Jogador no DM sempre é um prejuízo para o clube, e a gente faz de tudo para que isso não ocorra. Acrescentar algo, presidente? Segunda pergunta do associado Luiz Ricardo Silva: em relação à base, teremos novas inclusões de atletas esse ano na disputa, ou vamos buscar atletas formados em outras equipes com experiência na divisão? Já temos no elenco aproximadamente 30% a 40% do elenco formado por atletas da base que subiram na temporada passada. Então, todos os jogadores que tinham condições de subir da base, a gente já fez isso. E agora, no fim desse mês, vai ter o retorno da base, do Sub-20, e início das competições em agosto. Então, aí a gente faz uma nova análise no início da competição da base, para ver se tem mais algum atleta que tem condições de subir ao elenco profissional. Acrescentar algo, Michel? Esse é o nosso DNA, né, Ortiz? Então, a gente nunca vai fugir disso. Sempre é um pedido do Ricardo e do Conselho de Administração, assim, quando chega, por exemplo, uma comissão, da atenção, do carinho, e de oportunizar esses atletas, naturalmente eles tendo a capacidade de vestir a camisa do Guarani. E assim, não pelo momento, preparando eles para essa condição, né? Nós nesse momento a gente não está tendo competição de base, então o profissional absorveu muitos jogadores. Mas não estão indo nesse primeiro momento a jogo, né, Ricardo? Mas eles estão ganhando uma experiência, eles estão ganhando uma condição com os jogadores, de vestiário, de estar vivendo esse momento. Sempre quando a gente pode, especialmente jogos em casa, a gente leva esses atletas aos jogos para eles viver, para eles aprender, para eles entender o que é o Guarani, o que é a responsabilidade, né? Que às vezes muito simples e se torna a quem está de fora fácil.
mas quem está aqui dentro no dia a dia sabe a responsabilidade que nós temos, a honra, acima de tudo, de trabalhar num clube como o Guarani, mas o compromisso ele sempre é muito alto. E esses jogadores estão se preparando e a gente entende que esse seja um caminho que deixa eles seguros quando o momento chegar, eles naturalmente vão estar preparados. Que bom. Agora uma pergunta direta para o Michel. Já temos um auxiliar fixo do futebol profissional para acompanhar o time como técnico, caso o Daniel Paulista saia no meio do campeonato por alguma proposta da Série A, ou até mesmo para fora do país, até encontrarmos um substituto? Temos. Já temos uma comissão fixa da casa, é o Benhur, né? Na semana que nós tivemos de troca da saída do Alan até o acerto com o Daniel, foi ele que coordenou os trabalhos e muito bem aceito pelos atletas, nós acompanhando de perto, sentimos o resultado da semana de trabalho dele, um profissional que tem licença A, um profissional formado em educação física, que foi atleta, conhece todos os caminhos dentro do Guarani, sabe do compromisso que está preparado para isso, e hoje ele é um auxiliar fixo da casa e contribui com a sua experiência e tem uma ótima relação com toda a comissão técnica que tem a oportunidade de estar vestindo a camisa do Guarani, e isso nos deixa seguro. E o Benhur já vem desde a comissão do Felipe Conceição, né? Trabalhando, do Ricardo Catalá, né? Trabalhando com o Guarani. Isso. Já está integrado, conhece bem o elenco, né, presidente? Isso aí. Nós temos o Fernando, né? Também um preparador físico, com formação em fisiologia, e o Austrália, nosso treinador de goleiros. Que então, também são integrantes da comissão fixa do Guarani. Né? Exatamente. Perfeito. Vamos mudando agora, respondido então ao associado Luiz Ricardo, vamos ao associado Roberto Fujiwara. Ele faz algumas considerações, na verdade, depois eu abro para que os senhores comentem as considerações dele. Senhores, boa noite. Segue algumas considerações do Campeonato Paulista e sugestões. Números do Paulista. Paulista 2020, 44% de aproveitamento. Gols contra, 16, gols pró 14. O técnico Thiago Carpini. Paulista 2021, 38%, 16 gols contra, 11 gols pró. Técnico Alanal. Poderia ter melhor aproveitamento com mais ousadia e coragem. 2. Campeonato Brasileiro, 2019. Aproveitamento 38%, 44 pontos, 37 gols contra, 27 gols pró, técnico Thiago Carpini, entre outros. Né? 2020, aproveitamento 42%, 48 pontos, 48 gols contra, 41 gols pró. Terminou o campeonato técnico Felipe Conceição. Ele lista alguns pontos positivos. Pontos positivos na minha visão. Melhor controle dos jogadores durante a pandemia. Contratação de jogadores como Rodrigo Andrade, Andrigo e Rafael Martins. Controle financeiro no período, salário em dia. Aproveitamento dos jogadores da base. E aí, 4. Para a diretoria e departamento de futebol, poderia informar os pontos positivos e negativos observados no Paulista 2021 e a perspectiva para o Brasileiro de 2021, quais as principais indicações de desempenho serão acompanhados durante o campeonato de futebol e outros. O Guarani ele vem num processo de reestruturação, e essa reestruturação que nos deu essa segurança de estar com salários em dia. Então, com muita responsabilidade, a gente vem montando os elencos de 2020 e 2021, e isso tem trazido uma segurança muito grande para a gente nas competições. O número de erros de contratação são muito baixos, em momento algum comprometeram a parte financeira e muito menos a parte de desempenho dentro de campo. Esse trabalho feito administrativo, que envolve tanto o financeiro quanto o departamento de futebol, ele vem evoluindo a cada dia. Na montagem do elenco de 2021, mesmo com todas as dificuldades, que foi um período muito pequeno de montagem do elenco, porque o Campeonato Brasileiro de 2020 terminou em janeiro de 21,
e em fevereiro já se iniciou o Paulista, quando o normal é o campeonato terminar em 30 de novembro e o Paulista começar no fim de janeiro. Então a gente teve menos da metade do tempo para montar esse elenco. E as peças que chegaram, como o Regis, como o Rodrigo Andrade, entre outros aí, todos surpreendeu. Então, é essa consciência que a gente vai ter e essa evolução que a gente vai buscar ano a ano, e é isso que o torcedor pode esperar. Acrescentar algo, Michel? Rômulo, né, que fez a pergunta, né? Roberto Fujiwara. Roberto, é assim, ó, muito é legal você ter essas considerações e entender, porque isso é uma busca nossa, né? A gente trabalha todo dia pensando justamente nisso, dessa evolução de uma temporada para outra, sempre com a intenção de melhorar e minimizar os erros, especialmente nas peças, né? Que a gente trabalha para montar um elenco, né? A gente não contrata só 11 jogadores, né? Então tem profissionais de todas as áreas que a gente tem que ter uma preocupação, fora em especial esse momento administrativo que o Guarani hoje vive, na qual o presidente Ricardo Moisés e o CA têm contribuído de maneira muito efetiva e extremamente responsável. Isso nos deixa seguro para tomar as decisões certas. Mesmo assim, em alguns momentos nós vamos cometer algumas falhas, mas com a convicção sempre de ser números pequenos sobre isso. O Campeonato Paulista de 21, o objetivo nosso seria a classificação, né, e nós conseguimos. Talvez, por tudo e pelo elenco, poderíamos ter chegado numa situação melhor, sim, mas fizemos um campeonato seguro e temos que valorizar. A expectativa é para a temporada 22 seja melhor, e agora começando naturalmente uma competição do nível do Campeonato Brasileiro, a gente entende que daqui a pouco já estaremos com um plantel aí ao ideal daquilo que, para suprir a expectativa de todos, especialmente dos torcedores, que tem uma ansiedade aí para que a gente faça um grande campeonato e uma grande competição. Então, agradeço aí as suas considerações. Seguindo ainda com o Roberto Fujiwara, ele faz algumas sugestões para a diretoria, sem respostas, ele apenas faz as sugestões. Contratação de psicólogo para levantar perfil de cada atleta e fazer um trabalho que poderá auxiliar em muito o técnico de futebol em vários momentos. Requisitar vídeo do motivador Evandro Mota, que trabalhou com Jorge Jesus, muito interessante inclusive para membros da diretoria. Essas são as sugestões dele. Depois ele passa algumas sugestões para a comissão técnica que nós vamos encaminhar, porque a pedido dele não precisa comentar durante a reunião as sugestões que ele faz para a comissão técnica. Então, agradecemos aqui a participação do Roberto Fujiwara, o associado. Comenta mais alguma coisa, presidente? Só agradecer. Toda sugestão para o bem do Guarani é bem-vinda, e a gente vem ano a ano também estruturando o departamento de futebol por completo, evoluindo no departamento médico, no departamento de fisiologia, preparação física. Então, toda sugestão para o bem do clube é sempre bem-vinda. Scout. O scout também, importantíssimo, né, Michel? Isso aí. Obrigado. Vamos para a próxima pergunta. O associado Bruno Galani é o próximo da lista. É uma pergunta que a gente já passou pelo tema. Se alguém quiser complementar. Prezados, boa noite. Por gentileza, direcionar dúvida, questionamento aos senhores Michel Alves e Ricardo Moisés. Qual o critério para a contratação do jogador índio, tendo em vista que não servia sequer para rival? Essa é a pergunta do Bruno Galani. A gente já passou pelo tema. Se alguém quiser acrescentar algo, sinta-se à vontade. Mais nada. Vamos para o próximo associado, então. O próximo associado é o Tarcísio. Qual que é o sobrenome dele, Marcelo? Laterza, Tarcísio Laterza. Com relação à manutenção do elenco de 2020 para essa temporada, entendo que para fazer um time vencedor deve-se renovar com os melhores jogadores e trocar os jogadores que deixarem a desejar. Dito isso, vejo o Davó como um dos melhores jogadores desse elenco, mas tinha o contrato de empréstimo chegando ao fim. Primeira pergunta, esse contrato foi renovado? O contrato do Davó foi renovado, sim. Provavelmente sairá no BID entre amanhã e quinta-feira. Então,
todo o trabalho do Departamento de Futebol com o Conselho de Administração, conseguimos, junto ao Corinthians, um empréstimo para o Campeonato Paulista. O atleta desempenhou muito bem durante a competição, só que durante a competição já estávamos conversando com o Corinthians por uma renovação para o ano inteiro. E aí, no momento certo, a gente anuncia, mas envolve negociações com o clube, com o empresário do atleta, e isso demanda tempo, mas em momento algum o Conselho de Administração, junto com o Departamento de Futebol, deixou de trabalhar ou não agiu no momento correto. Então, portanto, antecipando aí uma notícia para todo mundo, né? O contrato do Davó renovado, deve ser já publicado um novo contrato no BID nos próximos dias. Ainda seguindo no Tarcísio, ele diz o seguinte: lembro que seu salário era pago metade por nós, metade pelo Corinthians, mas que eles queriam transferir o 100% ao Guarani. Não há possibilidade de negociação em 75%, mesmo que seja 100%, acho melhor pagar mais caro por um jogador que já é titular absoluto no time, do que pagar mais barato por dois que venham apenas para compor elenco como apostas. O esforço do Guarani e o trabalho foi feito de forma árdua. O atleta ele tinha diversas propostas de outros clubes do Brasil, então a gente optou sim por assumir o valor integral do salário diante da performance que o atleta vem trazendo dentro de campo. Tinha inúmeras situações, mas o Corinthians também acreditando muito no trabalho do Guarani e toda a estrutura que a gente vem proporcionando para o crescimento do atleta, preferiu também a permanência dele aqui. Acrescentar algo, Michel? Não, fora isso, o desejo do próprio, né, da permanência, isso foi exposto a todos pelo mesmo. Ele é um jogador que tem uma identidade com o clube, e a gente trabalhou de forma árdua, como o Ricardo mesmo colocou, para manter e naturalmente a gente estendeu o vínculo dele e fazer a temporada 21 conosco, né? Isso nos deixa muito feliz. Desculpa. E é algo que demanda tempo, né? Não é uma coisa da noite para o dia. Em relação ao elenco, o Guarani conseguiu, e há de ressaltar, sempre se fala em manutenção de trabalho, né? Do ano de 20 para a temporada 21, mesmo nós avançando no Campeonato Brasileiro no ano de 21, da manutenção de alguns jogadores, né? Não se sai 25 ou 20 e se chega a 20, né? O Guarani sempre teve, a gente conseguiu manter uma espinha aí de jogadores que conheçam, e isso é muito importante no processo. Daqui a pouco aquele jogador que hoje ele não está sendo titular, mas ele ajuda a receber um atleta, a falar como funciona o Guarani, como é o dia a dia, o que representa a responsabilidade que é, a cobrança que é da torcida. Por isso algumas pessoas às vezes não entendem o porquê de uns atletas ainda permanecerem. Isso tem um peso muito grande na nossa tomada de decisão, até na sua saída. Uma coisa é lógica, o Ricardo, nosso presidente, sempre deixou claro isso, que o Guarani nunca vai obrigar ninguém a ficar. A gente quer o jogador que esteja feliz aqui, que se sinta bem, e nós estamos tendo prova nos últimos 2 anos do desejo da permanência e da vontade de vir novos atletas a vestir a camisa do Guarani, muito em função da credibilidade que o Guarani está resgatando, e isso naturalmente isso se estende ao país todo, as pessoas falam, e isso nos deixa muito, muito contente, muito feliz. Próxima pergunta é do associado, aliás, próximas perguntas do associado e conselheiro Marcelo César Panunto. A primeira pergunta é direcionada ao Michel Alves. Prezados, seguem abaixo minhas questões a serem feitas ao superintendente de futebol. Conforme diversos questionamentos da reunião anterior, criticando a renovação do volante Marcelo com um salário alto para o teto do elenco, o erro se confirmou, com o atleta sendo pouquíssimo utilizado na competição e dispensado no final do Campeonato Paulista. Diante dessa experiência, questiono se o atual elenco conta com algum outro profissional com salário acima do teto estipulado e, se sim, qual a justificativa para tal decisão.
Michel? Bom, a decisão do Marcelo, a gente entendeu dentro de uma reunião, numa pauta que nós tivemos da renovação e da manutenção de alguns atletas e a vinda de outros. Discutimos com o treinador naquele momento e se entendeu que ele ficaria. Sobre valores, eu normalmente não gosto muito de estar falando. Eu acho que se o clube tem condições da gente arcar com aquela situação e o jogador der a resposta, sim, o Marcelo nos foi útil no Campeonato Brasileiro de 2020, quando nós necessitamos das suas atuações. Renovamos porque entendemos naquele momento, na montagem do elenco, da permanência dele, sim. E quando ele teve uma proposta, quando não jogou, nós liberamos. Então, assim, a troca foi leal, foi justa. Ele sempre foi um atleta que foi muito correto conosco. E no momento, a gente tem uma relação muito próxima com seus agentes. Então não vejo nenhum problema. Ele ficou aqui o tempo que a gente entendeu que era disposto a ele ficar, e a hora que surgiu uma oportunidade dele sair, o Guarani também não prejudicou e deixou ele seguir a vida dele. A gente é grato aos serviços prestados e isso para nós está de bom tamanho. Deixando bem claro, né, Michel, a iniciativa do rompimento contratual partiu do Marcelo e não do Guarani, né? O jogador recebeu uma proposta e pediu liberação. E nós não criamos nenhum tipo de obstrução, até para deixar ele dar continuidade à carreira dele, porque naquele momento ele não vinha sendo titular. Perfeito. A segunda colocação, ela é um pouco grande, presidente, ela é voltada ao Conselho de Administração. Ao Conselho de Administração, e não obstante a decisão acertadíssima, em minha visão, de montarem um elenco e comissão técnica, mantendo um firme controle orçamentário, o discurso público do CA à mídia é de uma campanha de acesso. Apesar do início promissor nas 2 primeiras rodadas, não há uma preocupação do CA que o discurso demasiadamente otimista possa criar uma expectativa na torcida, que possa causar uma pressão prejudicial ao elenco e uma visão negativa do resultado obtido pelo CA dentro do campo, caso a realidade se mostre distante de um elenco capaz de buscar o acesso? Conforme eu venho falando em todas as entrevistas, o Guarani vem numa evolução. Então, no campeonato de 2019, a gente brigou muito ali na zona de baixo, tivemos risco sim de rebaixamento. No campeonato de 2020, o Guarani já entrou mais seguro, brigou pelo acesso até ter o surto de Covid no elenco. Então, mantivemos boa parte do elenco, fizemos contratações pontuais, acreditamos sim muito nesse grupo de jogadores e isso já foi demonstrado, o potencial deles nas 2 primeiras rodadas. Acreditamos muito que esse grupo vai evoluir ainda e a gente acredita sim numa briga pelo acesso, e isso jamais vai ser pressão contra os jogadores e muito menos um peso, e sim uma vontade deles também por acreditarem no grupo que eles fazem parte. Ele faz algumas considerações, presidente, sobre o tema. Afinal, os torcedores que buscam se informar verdadeiramente sabem que os desafios e riscos que o atual Conselho de Administração ainda enfrenta são muito grandes para deixar tudo em dia, fora do campo e com um elenco competitivo no gramado. Logo, não é demérito nenhum montar um elenco que não consiga o acesso, mas que passe a competição sem grandes sustos de rebaixamento, desde que se observe nosso passivo sendo reduzido por uma gestão responsável. Gostaria que o senhor fizesse alguns comentários. O trabalho do Conselho de Administração é esse: equilibrar as contas e sanando os problemas que o Guarani tem do passado, sem comprometer o trabalho dentro de campo. Então, com cautela, a gente vai fazendo esse equilíbrio, liquidando algumas pendências que a gente é obrigado a liquidar e também investindo na reestruturação do departamento de futebol e na própria equipe. E, diante de tudo que a gente vê nos treinamentos, a gente acredita sim que o Guarani consiga brigar pelo acesso, e esse é o nosso grande objetivo. A gente sabe ainda também que é uma competição extremamente difícil, 5 campeões brasileiros na luta na Série B, outras equipes também bem estruturadas. É uma competição muito difícil, mas o Guarani está preparado para ela e vem estruturado sim para a gente
brigar por esse objetivo nosso, que é o acesso. Lembrando que um dos 5 campeões brasileiros somos nós também, né, presidente? Sim, e isso que a gente tem que impor respeito dentro da competição também. Próximo associado a participar da reunião, Eduardo Medina. Ele manda uma série de perguntas aqui. Olá, senhores presidentes Marcelo Gari e Ricardo Moisés. Confesso que dessa vez não foi fácil elaborar as perguntas, fruto da recente entrevista do Michel Alves, que esclareceu algumas situações e também, é claro, fruto de algumas correções realizadas desde a eliminação do Paulista com a saída de alguns profissionais contestados. Pergunta 1. Vivemos ainda um cenário de grave crise no futebol mundial e, apesar disso, o Guarani no aspecto financeiro vem surpreendendo positivamente. Um item preocupante é a venda de atletas. Em nosso orçamento consta R$ 6 milhões em receitas de vendas de direitos econômicos de atletas. Com os principais clubes nacionais em dificuldade, vocês acreditam ainda que seja possível alcançar essa meta ou já trabalham com receitas alternativas para cobrir alguma diferença? Presidente? A busca por receitas, ela é contínua, né? Ela nunca vai cessar, independente de se ter venda de atletas ou não. Então, o Conselho de Administração ele trabalha, sim, captando patrocínios e buscando outras formas de trazer receitas para o clube. E isso a gente vem fazendo. Anunciamos aí nesse mês passado 2 novos patrocinadores. Mas eu acredito, sim, que a gente vai atingir esse valor ou até mais com vendas de atletas. O mercado está muito ruim, as negociações de mercado são poucas entre clubes. Realmente os clubes de Série A sem muitas compras de jogadores, mas temos também o mercado externo e diversos atletas performando. Algumas propostas já chegaram para alguns atletas, a gente recusou. Posso citar aí que a gente já recusou pelo menos duas negociações e com certeza quando atingirem os valores que o Guarani busca, sairá à venda sim esse ano. Mais uma pergunta. Disputamos uma Série B muito forte e sabemos do esforço da diretoria em montar uma equipe que caiba em nosso orçamento. Durante a competição, caso o clube brigue pelo acesso, existe margem para qualificar ainda mais o elenco durante o segundo turno, presidente? A qualificação do elenco ela vai de acordo com o desempenho no campeonato, né? Hoje a gente está satisfeito, temos aí a situação de reforçar um pouco o nosso setor defensivo, mas o Guarani, o Conselho de Administração e o Departamento de Futebol vai estar sempre atento para qualquer necessidade que apareça na busca do nosso objetivo. Pergunta agora direcionada ao Michel Alves, superintendente de futebol, ainda do associado Eduardo Medina. O mercado está uma loucura atualmente, seja pelos valores pagos aos atletas, seja pelo monitoramento de praticamente todas as competições nacionais pelas equipes de inteligência de mercado dos grandes clubes. Nesse cenário, como encontrar jogador bom e barato e, pior, antes dos grandes? É um desafio, né? Mas também é uma solução de trabalho que nos motiva muito a todo dia fazer. Naturalmente, a gente, ao fim do Campeonato Paulista, é onde basicamente essa competição abastece todos os clubes, digo assim, 40 clubes aí, né, de Série A e Série B, se abastece especialmente dessa competição, que ela é muito forte, a mais competitiva do país. A antecipação das situações e aí as relações também que nós criamos aí durante o tempo, isso de alguma maneira acaba que contribui no momento de decisão de ambos os lados, né? A gente busca sempre o perfil respeitando o orçamento. Nós temos que valorizar que nós estamos indo aí para o segundo ano sem receita vindo de um público, né? Nós jogamos com o estádio vazio, as contas elas não param de chegar, né? E isso faz parte também de uma montagem de elenco, porque você não pode naturalmente ser irresponsável a ponto de atrapalhar todo um processo que está sendo uma reconstrução do Guarani em relação a um passado, e a gente tem que valorizar muito isso. Falei isso da outra vez, do Ricardo e do CA,
sobre essa responsabilidade financeira e está diminuindo o passivo e ajudando. É uma série de coisas que isso influencia diretamente ao vestiário, digamos assim, diretamente ao campo, né? E o Ricardo é muito responsável com isso, junto com o conselho. E eu tento contribuir ajudando e tentando minimizar os erros e ser assertivo nas contratações. E já falei em outro momento que falhas e erros vão acontecer, mas como a gente tem essa dificuldade sempre no limite, a gente busca ter um filtro maior para evitar. Doutor Marcelo, como é uma reunião informal, a gente foge um pouquinho da determinação estatutária. Acho que o senhor vai me permitir fazer um comentário durante a reunião. Lógico. Nós, como o Michel bem observou, nós estamos entrando no segundo ano sem nenhuma receita proveniente de bilheteria. E o presidente do Conselho de Administração lançou o desafio de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Obviamente que para isso o Guarani precisa muito da sua torcida, né? A oportunidade nesse momento de nos ajudar, de ajudar o clube a alavancar essa campanha buscando um acesso, é a adesão ao sócio campeão. Então fica aqui o nosso pedido a todo torcedor do Guarani que tenha condição, que vista essa camisa e que venha conosco nessa causa. Porque o desafio de brigar pelo acesso realmente é grande, presidente. Me lembro até que quando o senhor falou isso na coletiva, eu botei a mão na cabeça, né? Eu falei, meu Deus do céu, agora vem confusão, né? E vamos pedir para o nosso torcedor vestir essa camisa, né, presidente? Que ele venha nos ajudar, já que não na bilheteria, que ele nos ajude fazendo adesão ao sócio campeão, né, Ricardo? Sim, a grandeza do Guarani ela é reconhecida também pelo tamanho de sua torcida, uma torcida que sempre apoiou em todos os momentos, quer seja de alegria, quer seja de dificuldade. A torcida do Guarani sempre apoiou o clube e esse é mais um momento importante na nossa história, que é um momento de reconstrução, de voltar a brigar por acesso, da gente sonhar com algo mais e buscar, e esse é um momento importantíssimo para a torcida contribuir e virar sócio torcedor do Guarani, o único sócio torcedor, que é sócio campeão. Isso mesmo. Sócio campeão aqui em Campinas é só o Guarani. É um momento oportuno aí para que todos ajudem a gente a atingir nosso grande objetivo. Desculpa até pela intromissão, viu, doutor Marcelo. A quarta pergunta do associado Eduardo Medina, para o Michel ainda. Acredito que a operação realizada para a aquisição do goleiro Gabriel Mesquita foi muito interessante. Primeiro porque tivemos a oportunidade de conhecer o atleta no dia a dia e durante os jogos. E depois porque, até onde eu sei, foi gasto muito pouco por um atleta com um bom potencial. Poderiam explicar como ela foi conduzida e se esse modelo poderá ser utilizado em alguma nova transação? Bom, é uma relação e ninguém faz absolutamente nada sozinho. Uma relação de reconstrução do todo, que a gente vem falando, com o Atlético Paranaense, né? E se trabalhou em oportunizar o Gabriel naquele momento e deixando um gatilho que no futuro ele viria definitivo ao Guarani. Colocamos isso ao Conselho, colocamos isso ao presidente Ricardo Moisés e de prontidão entendeu que era um caminho inteligente a se fazer e o Guarani teve o êxito com a vinda desse atleta, que hoje é um ativo do clube, muito em função daquilo que nós estávamos buscando naquele momento, pela nossa necessidade, mas também pelas relações de clube, o presidente Ricardo com o presidente Petralha do Atlético Paranaense, então isso, digamos que facilitou o processo e naturalmente a relação que a gente construiu com o clube foi importante, foi crucial para essa negociação. E naturalmente para frente o Guarani está sempre buscando essas parcerias aí que nos deixam aí mais sólidos, né? Muito bom. Partimos agora para o próximo associado, Luiz Henrique Dyer. A primeira parte da pergunta dele já foi respondida, mas vamos lá, vamos à íntegra. Prezados senhores Marcelo Galli, Ricardo e Michel, boa noite. Primeiramente, queria elogiar o trabalho administrativo que vem sendo realizado pelo CA juntamente com os outros órgãos do clube, principalmente o Conselho Fiscal, que é presidido pelo Fábio Araújo. Acredito veementemente que o caminho para a reestruturação bugrina passe por isso.
Por outro lado, ainda acho que o futebol está aquém do que deveria, principalmente sobre algumas contratações questionáveis. Então, a primeira pergunta já foi respondida. Dito isso, queria saber do senhor Michel Alves qual foi o critério utilizado para a contratação do jogador índio, tendo em vista que o atleta não servia para rival. Bom, já foi respondido, mas vou por educação, vou responder. Quem que é que fez a pergunta? O Luiz Henrique Dyer. Luiz, só para não ser redundante, em 19 nós tentamos a contratação em função da competição que ele fez pelo Operário, na verdade em 20, né? Temporada 20. Não tivemos a possibilidade naquele momento, que já tinha um acerto e era um atleta com valor alto, essa é a grande verdade. 21, quando tivemos a possibilidade de trazê-lo, não pensamos duas vezes. Nós não podemos esquecer que uma equipe ela não é feita de 11 jogadores. Nós temos uma competição longa, de extrema dificuldade, talvez a mais difícil da história da Série B, com grandes clubes de tradição, e nós não podemos ter apenas 11 jogadores. A gente entende que o Índio é um jogador em potencial, em evolução, já teve momentos bons, teve momentos de dificuldade, mas um atleta ele não perde seu valor. Se ele já demonstrou em algum outro momento, ele naturalmente vai retomar, porque ele está disposto a isso. Fora o exemplo que ele é de atleta no dia a dia, não só ele, estou falando especificamente dele, porque já foram 3, 4 questionamentos sobre esse atleta. E ele sempre está disposto a melhorar, com muita humildade, a crescer, evoluir. Nós não temos absolutamente nada a falar dele. Ele nos atendeu quando tivemos o interesse, foi muito solícito junto com o seu empresário. Então, em função dessa competição, ele é um atleta que a gente conta muito, e há um mês atrás aí teve proposta para sair, em nenhum momento foi pressionar a diretoria para querer algum tipo de qualquer barganhar ou vantagem, de forma nenhuma. Segue o trabalho dele, muito profissional, muito responsável, e tem o nosso reconhecimento. Ok. E aí ele segue aqui, do mesmo modo, quero saber das contratações, quais são as posições prioritárias que o Guarani busca no mercado, bem como qual a dificuldade em oficializar eventual jogador contratado. Exemplifico, o lateral direito Diogo Matheus, que está sendo indicado pela imprensa há algum tempo. Não, é simples, você não pode anunciar um jogador sem ele ter minimamente um pré-contrato ou um contrato assinado, né? Você não pode ser temerário ou até irresponsável ao ponto de fazer isso, né? A gente tenta se cercar e ser o mais responsável numa negociação, respeitando de forma o sigilo dela, porque exige assim o futebol, e a gente tenta fazer dessa maneira. Então, assim, não tem nenhum critério por não anunciar. O que a gente mais quer, se a gente tem a certeza e a convicção no atleta, é de fazer esse anúncio, mas a gente precisa ter minimamente uma segurança para se fazer, porque senão fica algo que é muito sério. O futebol é muito sério, então a gente só anuncia depois que tiver tudo muito garantido, muito seguro. Isso é uma exigência do Ricardo, uma exigência do CA, para que as coisas aconteçam de forma muito transparente e a gente tenha a segurança de, né, Ricardo, de colocar os nomes, né? Só sobre a questão das posições prioritárias que o Guarani busca no mercado, Michel. Bom, a mínima, né? O setor defensivo é uma necessidade em função da perda do Ayrton, que é um jogador que nós trouxemos de empréstimo do Avaí, e o Avaí tinha o direito do retorno do seu atleta. Surgiu uma possibilidade de ir para o futebol asiático, com uma proposta muito alta. O Avaí manifestou interesse, porque nós trouxemos em parceria sobre os seus direitos, né? E, enfim, temos que buscar aí. É um setor que mais nos gera um pouco de preocupação, mas estamos próximos aí de o quanto antes solucionar isso e ter um plantel aí seguro para essas 36 rodadas que faltam para o Campeonato Brasileiro. Ele encerra agradecendo a atenção dos senhores, desejando sucesso para nós na caminhada da Série B. Muito obrigado, Luiz, em nome de todos que aqui trabalham. Que seja um ano de muito sucesso na Série B do Campeonato Brasileiro, viu? Que a gente possa comemorar bastante. Obrigado. Doutor André Luque,
Saudade do Dr. André, faz tempo que eu não converso com ele. Prezados, segue a indagação a ser feita no mencionado evento. Percebendo a oscilação do time em diversos jogos e de um jogo para o outro, especialmente durante o derby, forçoso concluir que, mais que técnica ou tática, há uma questão psicológica em aberto. O Guarani tem um departamento específico nessa seara. Há um trabalho de acompanhamento contínuo dos jogadores e, em especial, um trabalho planejamento para derbys e sequência do campeonato? Bom, eu acredito muito em trabalho, eu acredito muito em entrega, eu acredito muito em compromisso, eu acredito muito em saber aonde está se pisando, aonde está vestindo a camisa, o que representa, né? Acredito muito na informação, naquilo que se discute e, naturalmente, o adversário que você enfrenta. E isso não falta no Guarani. Existe um respeito gigante, falei isso na outra que você recorda. Não é um jogo normal, não é qualquer jogo. A gente sabe da responsabilidade e da grandeza desse clássico. É algo muito forte, muito forte. Eu tive a oportunidade, por ser gaúcho, de trabalhar em clássicos no Rio Grande do Sul, também muito relevantes, mas realmente o derby é algo que foge de uma normalidade. E a gente entende isso. Da mesma maneira que nós entendemos isso, a gente tem que ter a capacidade de blindar esses profissionais e esses atletas, porque nós vamos para uma partida de futebol e ela não se joga só com os pés, né? A gente tem que ter a cabeça fria para ter as ações, senão a gente pode perder o sentido das coisas e naturalmente ter um desequilíbrio que possa nos prejudicar e muito dentro dos 90, 95, 98 minutos. Mas todo atleta e profissional que chega ao Guarani, ele já sabe o que ele vai enfrentar, ele já sabe o que vai passar, ele já sabe da responsabilidade que é essa partida. Então, existe sim um trabalho, existe sim uma concentração, existe sim uma semana que às vezes você nem precisa. O externo já te coloca isso. O que você tem que fazer às vezes é tentar diminuir um pouco, porque você precisa raciocinar para as coisas, para as suas ações. Então, ninguém faz nada de cabeça quente. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente tem um respeito muito grande e um conhecimento muito forte especificamente sobre esse derby, esse clássico tão histórico que nos movimenta. O derby. Acrescenta algo, presidente? É sempre o jogo mais importante para a gente do ano, é o derby, então a gente valoriza isso muito, a gente dá a importância necessária para esse clássico e existe sim um trabalho todo especial que é feito com a comissão técnica, com os jogadores para esse jogo. A pressão começa na sala de comunicação, né? Eles passam aqui por mim, eu já falo, tem derby, hein? E aí o cara já pergunta como é que é o derby, a gente começa a bater papo sobre o clássico, a importância dele, e um depoimento até de um profissional que torce para o Guarani, né, que trabalha aqui no dia a dia. O insucesso no derby é avassalador para todos nós, né? Inclusive para os atletas, para as comissões, para os dirigentes, para todos. Vocês não têm noção de como foi, né? Voltar sem o resultado de vitória do último derby, viu? Mas vamos lá, pergunta do Rafael Ruben Ferreira. O Rafael mora lá em Brasília. Prezados, primeiramente gostaria de parabenizar o trabalho que o Conselho Deliberativo tem feito até aqui. Hoje vislumbramos um futuro menos sombrio para a instituição que tanto amamos e acredito que muito se deve ao trabalho do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, além do empenho do Conselho de Administração em buscar novas fontes de recursos e em manter as contas em dia. Meu primeiro questionamento é em relação ao derby. Nós sabemos da importância que esse jogo tem para a torcida, tendo em vista o desempenho recente do Guarani nesses jogos, minha pergunta é: o que a diretoria tem feito para tratar esse jogo com a importância que ele deve ser tratado? Será que não está faltando alguma forma de motivar mais o elenco, além de pagamento de um bicho maior? Algo como palestras motivacionais, uma conversa com ídolos do passado, ou algum trabalho psicológico profissional? Pergunta para a diretoria, o presidente Ricardo Moisés. Todo esse trabalho ele é feito, inclusive nesse último derby,
eu acho que ninguém sabe, mas eu levei o nosso ídolo, Júlio César, na concentração. O Júlio almoçou com os atletas, pediu a palavra, deixou ali uma motivação especial para esses jogadores. A gente trabalha assim com premiação especial nesse jogo, concentração especial, conversas, tudo que é necessário o Conselho de Administração e o Departamento de Futebol faz. Perfeito, presidente. Segundo questionamento dele, creio que seja voltado diretamente ao Michel. Não, ele cita o CA aqui. Meu segundo questionamento é a respeito do planejamento do elenco para a Série B. Acredito que hoje o Guarani possui um time titular com atletas que podem fazer um campeonato seguro. Porém, sabemos que a temporada é longa, problemas acontecem e é necessário um elenco mais qualificado. O Guarani possui espaço orçamentário para qualificar mais o elenco para o restante da Série B ou o elenco já está fechado? O CA vislumbra alguma possibilidade concreta de alguma negociação grande como a do Gabriel Menino do Palmeiras ou de algum outro jogador para que se tenha mais recursos para investir no futebol ainda nesse ano? A gente acredita que o elenco do Guarani é extremamente qualificado. A gente tem total confiança nos atletas que aqui estão. Iremos reforçar sim a zaga, o departamento defensivo, conforme a gente falou. E caso haja necessidade durante a competição, a gente tem um departamento de inteligência que não para de trabalhar e que está sempre atento às movimentações e oportunidades de mercado. Caso seja necessário ou oportuno, a gente vai sim fazer o que for necessário na busca do nosso objetivo. Acreditamos também na venda de atletas. É muito provável que haja sim a negociação do Gabriel Menino e isso vai nos trazer recursos para investir o que for necessário. Perfeito. Posso só fazer uma? Claro. Um clube como o Guarani, nas condições que a gente trabalha, você nunca fecha, dificilmente você está com um elenco fechado. Você está sempre aberto a situações que você, e aí tem que ponderar, que nós temos condições de participar. Algum outro momento a gente vai, daqui a pouco, sair dessa zona de conforto, entendendo ser um negócio que vai trazer algum benefício ao clube, não só por performar, mas com uma situação financeira à frente. Então isso tudo a gente considera numa contratação. Tudo é colocado isso em análise e aí a gente vai se discutir, né? E como o próprio presidente Ricardo colocou, se eventualmente aparecer algo numa necessidade, é uma coisa lógica que o Ricardo nos dá essa possibilidade de trazer junto com o CA esse atleta que venha agregar um valor técnico à equipe, tratando da competição, como o colega fez a pergunta aí, longa e com muita dificuldade. A terceira pergunta dele já foi respondida claramente, acho que não cabe mais nada a comentar, mas vamos lá. O terceiro questionamento é a respeito da renovação do Davó. Como está esse processo? Hoje o Davó é um dos melhores jogadores desse elenco, dificilmente vamos achar uma reposição à altura no mercado. Como está caminhando a negociação? Já foi dito, né? O contrato do Davó já está renovado e deve ser registrado nos próximos dias, né, presidente? Positivo. Perfeito, respondido então ao Rafael Rubens. Vamos ao penúltimo associado a participar da reunião. Estamos terminando, doutor Marcelo. Estamos terminando. Agora pergunta aqui o associado Tarcísio Laterza. Eu pergunto o sobrenome porque ele não colocou o sobrenome claro, ele no colocou e-mail, só Tarcísio, né? E aí o e-mail dele começa com Tarsis, aí fica difícil. Mas vamos lá, boa noite. Com relação ao planejamento de vencer os derbys, penso que no mínimo precisamos de um profissional dedicando um tempo todos os dias estudando o adversário, seus pontos fortes e fracos e os jogadores. Também acho que precisa ser estudado o calendário que antecede o clássico para garantir que teremos força máxima para esse jogo. Isso, ao meu ver, é o mínimo para quem tem um planejamento anual, vencer uma partida específica. Essas ações estão sendo colocadas em prática? Quais outras estão sendo tomadas para que possamos vencer os derbys nesse campeonato? Michel? Todo o estudo, todo o cuidado, não só especialmente
do clássico, mas de todo o adversário que nós temos a enfrentar, de forma minuciosa feita, né? Todos os dados, todos os números, todos os jogos, além de números, se assiste muitos jogos, tudo que é possível a se fazer, o torcedor pode ter a plena convicção que é feito. Todo o trabalho. Você não ganha um jogo de final de semana na véspera. Você ganha na preparação, no primeiro dia da semana. Se eventualmente você tem um jogo no sábado, que são os jogos de Série B, digamos assim, alguns no domingo, você na segunda-feira, um dia após um jogo, você já está trabalhando esse adversário, no primeiro dia. Na verdade, no jogo, assim que termina a partida no vestiário, nós já estamos falando do adversário seguinte, assistindo os jogos, vendo o lance, os analistas já passando dados, passando os jogos, informações de forma individual, de forma coletiva, quem vai jogar, quem não vai jogar. É uma demanda de informações que tem que ter muito tempo para se filtrar elas. Então, assim, o torcedor pode ter convicção que todo o trabalho para esse clássico ele é feito. Para esse jogo ele é feito. Todo, em todos os aspectos. Psicológico, aspecto financeiro, aspecto motivacional, aspecto de trabalho, de treinamento, não só aspecto de falar, e sim de trabalhar, de pôr a mão na massa, de transpirar, que é isso que vai fazer a diferença no final de semana, ele é feito. A hora que o juiz apita o jogo, nós não temos mais o que fazer, e aí fica na mão dos nossos atletas que estão preparados para desempenhar um futebol que nos deixe seguro e confiante a vencer aquele jogo. Precisa de alguma coisa, eu fico filmando o jogo atrás do gol, tá? E aí, isso aí. Dá para entrar e dar uma cutucadinha dentro do gol lá para ajudar um pouquinho. O pessoal não pode deixar que eu aproveite e transforme isso aqui numa live. Aliás, doutor, vou fazer uma sugestão para o senhor e para o presidente. Acho que a gente podia quinzenalmente juntar o presidente do Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho de Administração e o do Conselho Fiscal, e a gente bater um papo com o nosso público aqui, viu? De minha parte está aceito, Ortiz. Com uma pauta aberta, o torcedor mandando pergunta ao vivo. O que você acha, presidente? Nesse quinzenalmente, mas em certos períodos sim é necessário a gente estar próximo do torcedor, próximo dos sócios e estar conversando e debatendo tudo que é feito no nosso clube. Abrindo perguntas para o torcedor em geral, a gente faz uma resenha. Para sócio torcedor também. Né? Eu acho que, você bem colocou, o Rafael é um associado que está em Brasília, e dessa maneira como a gente tem feito isso oportuniza que ele possa participar, né? Uma reunião apenas presencial não permitiria participação, né? A gente recebe mensagem aqui, estou recebendo mensagem de pessoas de Ribeirão Preto, de gente de longe, né? E a gente manda um abraço aqui para essas pessoas, que isso faz com que a gente esteja mais próximo dos torcedores do Guarani, que estão espalhados pelo Brasil todo, né? Não estão concentrados a sua maioria aqui na região, mas a gente sabe que a gente tem torcedor em todos os lugares do país, então isso é uma atitude muito legal que tem tido, e novamente eu agradeço a abertura do Michel, do Ricardo, né, Ortiz, o seu trabalho, para a gente sempre poder levar isso a torcedores onde quer que ele esteja. Vamos pensar nesse formato aí. A última participação, mas não menos importante, Maíra Antonini. Gente grande boa Maíra. Pra caramba, a Maíra me ajudou a pintar arquibancada, hein? Em outros tempos, em outra vida. Vamos lá, boa tarde, boa noite já. Tendo em vista a postura de certa forma apática, medrosa do time em jogos importantes contra os grandes, o derby recentemente contra o Mirassol pelas quartas de final do Paulista, gostaria de perguntar se é cogitado o investimento no setor de psicologia, algo permanente no clube como já chegou a existir antigamente. Maíra Antonini, Michel. Bom, como eu disse na pergunta anterior, tudo que é possível, dentro das condições que nós entendemos que seja suficiente, é feito. Todo o esforço do CA, o esforço do Ricardo é feito, não só para o Clássico, mas para todos os jogos. Em relação ao jogo do Mirassol, na qual a gente estava classificado para as quartas, nós empatamos e perdemos o jogo, a classificação nos pênaltis. E isso talvez tenha sido um pontinho fora da curva em relação ao que a gente entendia da competição, e poderia chegar, sim. O ano passado tivemos um aproveitamento melhor e não classificamos. Então o futebol ele demanda dessas ações. Talvez o motivo
da campanha não ter sido tão próxima daquilo que o torcedor esperava, mas nos deu uma condição de classificar depois de algum tempo. Para a Maíra, que ela fique segura, que a gente trabalha todo dia pensando sempre em potencializar as ações dentro do clube, em todos os departamentos, tendo aí a liberdade do CA e do presidente Ricardo Moisés, dando as condições para a gente fazer tudo que é possível para buscar estar bem para esses jogos, para esses enfrentamentos, ao mesmo tempo concentrado, responsável, respeitando a história do jogo. Presidente? O Guarani, ele, conforme a gente já falou, ele vem evoluindo e muito em todos os departamentos. A gente vem estruturando o departamento de futebol profissional, desde o DM, fisiologia, scout e tudo mais. E a gente vem analisando, sim, a possibilidade de trazer um psicólogo não só para o departamento profissional, mas também para acompanhamento da base e crescimento de todos os profissionais. Bom, nós encerramos todas as perguntas. Primeiro, agradecer ao Michel Alves pela presença, pela disponibilidade, viu, Michel? Boa noite, bom descanso. Amanhã tem mais, né? Suas considerações aí ao final da reunião. Obrigado, Ortiz. É sempre um prazer, né, a gente estar discutindo, falando de futebol e das ações que tomamos nesse início de ano, né, especialmente o Campeonato Paulista, projetando uma situação do Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo se debate sobre o Campeonato Paulista, mas se acaba tocando no Campeonato Brasileiro, né, que é uma expectativa, uma ansiedade de todos. Posso dizer ao torcedor que ele venha conosco, que acredite. Os profissionais que aqui hoje estão muito comprometidos com o Guarani, muito comprometidos com aquilo com a expectativa e a ansiedade da torcida, mas muito responsável acima de tudo, valorizando cada dia, cada treinamento, cada oportunidade de jogar. O ano passado nós conversamos lá em Curitiba, eu e o Ricardo e alguns membros do conselho, que nós fizemos um início de competição nas primeiras 6 rodadas com 5 derrotas, lembra, Ricardo? O ano passado, né? E tivemos apenas uma vitória. Então a gente já começa nas 2 primeiras rodadas. E isso também é um início, é um princípio de competição. Não estou, em momento algum, empolgado com isso. Não é essa a palavra. Estou muito consciente, porque jogou, desempenhou e performou, especialmente em Curitiba, e mereceu o resultado. O Guarani não achou o resultado, com todo o respeito que merece o Operário. O Guarani foi lá, jogou melhor, ponto. Tivemos um jogo contra o Vitória, que é um jogo extremamente difícil, que reconhecidamente por todos, qualquer uma das equipes poderia ter saído com a vitória. O Guarani jogando em casa conseguiu um empate. Naquele primeiro momento foi uma situação que deixa assim, mas conseguimos construir em Curitiba. Então, assim, isso nos deixa seguro, confiante. Não ganhamos absolutamente nada, tem mais 36 rodadas, mas a gente tem uma sementinha que o trabalho está sendo feito com muita entrega, com muita responsabilidade, e aí naturalmente a gente fica satisfeito e esperançoso de ter uma competição segura, com uma equipe que sabe aonde quer chegar, que trabalha para isso. Então o torcedor, que ele venha, que ele nos acompanhe, que ele prestigie o trabalho, que acima de tudo tenha o entendimento que todos estão fazendo o melhor pelo Guarani. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui conversando, debatendo, esclarecendo. Valeu, meu amigo. Presidente Ricardo Moisés, agradecendo pela disponibilidade também, pela presença. Presidente, bom descanso, boa noite. Amanhã tem mais também, né? Gostaria de agradecer ao presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Galli, pela iniciativa. É uma iniciativa muito boa e muito feliz de se aproximar através dessas lives com o torcedor, com o sócio campeão, e falar de forma bem objetiva para vocês que o Guarani vem evoluindo muito nesses 2 últimos anos, e a gente vai continuar trabalhando para o Guarani evoluir ainda mais e resgatar suas origens e voltar a disputar grandes coisas, que é o nosso grande objetivo. Então, acredite, apoie, e cada vez mais a gente vai estar evoluindo também na transparência, para que vocês saibam o que acontece aqui dentro do Guarani, e sempre esclarecendo dúvidas, perguntas e aceitando sugestões
nessa reconstrução. Obrigado, Galho. Obrigado, Michel. E Obrigado, obrigado, presidente. Ortiz, responsável aí pela nossa live. Mais uma, né? Valeu, Ricardo. Bom descanso. Gali, agradecer pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa mais uma vez, é a terceira, né? A última, a gente teve uma experiência meio desagradável aí na condução. Hoje a gente conseguiu tocar com uma imagem em alta qualidade, ao vivo para todo mundo. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Suas considerações finais, agradecendo a todos os associados e torcedores que participaram, que ouviram, que assistiram, que acompanharam e estiveram conosco, viu? Eu que agradeço, Ortiz, agradeço novamente ao Michel, ao Ricardo, pela disponibilidade. Até essa questão aí de estrutura é uma questão que tem melhorado, né? A primeira nossa foi feita ainda na sala de imprensa antiga, a segunda já foi nessa, agora com uma qualidade melhor de internet. A gente reconhece que esse tipo de trabalho é o tipo de trabalho que por vezes não aparece tanto, né? Porque o trabalho que a gente vê muito fácil é o da bola entrando, mas o trabalho para que a bola entre, né, aquele famoso livro A Bola Não Entra Por Acaso, é o trabalho que eu, por estar no Conselho Deliberativo, consigo ver no dia a dia, de estruturação. A gente nota a dificuldade e o trabalho que o Michel tem também no dia a dia, o trabalho do Ricardo incansável, buscando a solução de problemas herdados de administrações anteriores, de problemas que surgem às vezes sem o aviso, e manter os salários em dias com essa dificuldade, com essa falta de público, né, aumentar o número de patrocínios, aumentar a organização do Guarani. A gente que está aqui no clube, a gente vê como hoje é o alojamento da base, os associados que estão nos assistindo e os torcedores também, busquem nos outros vídeos da TV Guarani, tem vídeo mostrando como era o alojamento da base, como está agora. Ainda buscando um centro de treinamento para a base. O Guarani vem se estruturando e esse resultado ele não é imediato, mas ele vai acontecer, né? Está crescendo a participação de atletas da base na equipe profissional sem que isso implique numa queda de qualidade. O Guarani continua crescendo, é um passo de cada vez, mas isso vai acontecer, e contem com o Conselho Deliberativo para que sempre busque o melhor para o Guarani. Né? Não é nenhuma passada de pano aqui, não é nenhuma blindagem, mas é sim um reconhecimento de um trabalho bem feito e uma busca para que seja sempre melhor. Eu agradeço muito a participação de todos os associados, os torcedores, né? Aquele torcedor que inclusive buscou um associado para que seu questionamento fosse feito. É bom lembrar o Max, né? O Márcio Max, ele é um outro associado do Guarani que mora em Fortaleza e pode participar. Então hoje mesmo nós tivemos a participação de 2 associados que não poderiam participar se essa reunião fosse feita de maneira presencial. Agradeço, cada vez mais o Conselho se coloca à disposição pela iniciativa que o Ortiz falou aqui, que de minha parte já está topado. Então é isso, a gente agradece mesmo que cada um possa fazer o seu papel. As medidas que o Guarani tem tomado têm sido, por vezes, questionadas até judicialmente, né, Ricardo? E a gente tem tido motivos para sorrir, até dessas questões judiciais. Hoje tivemos 8.000 motivos para sorrir. Então, são chancelas judiciais daquilo que o Guarani está fazendo de maneira correta. E esse é o crescimento que vai, com certeza, né, Michel, resultar em resultados dentro de campo. Eu agradeço muito o seu trabalho, Ortiz, de excelência aqui, para que a gente pudesse levar isso para todo torcedor bugrino. Imagina, é sempre um prazer enorme estar aqui. Eu sinto muita falta de falar, rapaz, eu falo muito pouco. Sinto falta de me comunicar com o torcedor. Vamos ver se a gente consegue tirar esses projetos da gaveta e tocá-los aí. Foge um pouco ao tema, mas o Guarani também tem um anúncio, né? Nós contratamos um grande profissional para a área de marketing, o Rodrigo Barros, ex-diretor de marketing do Ibope Repcom, agora faz parte do Guarani Futebol Clube, é o nosso diretor de marketing, já está atuando, criando novos projetos, trazendo novas formas de captação de recursos, de parceiros, enfim, repensando toda essa imagem do Guarani. Então, bem-vindo aí ao Rodrigo, né, as boas-vindas a ele.
E agradecendo mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou, e fica o convite para a próxima, para todos os associados patrimoniais. Hoje nós tivemos 11 associados mandando suas perguntas. Eu me lembro que na anterior nós tivemos 6 ou 7, na primeira foram 5, então está crescendo. Está crescendo. A cada um deles que queira mandar a sua pergunta, mande, todas elas são respondidas. A gente faz questão disso, né? Todas elas são respondidas, todas as demandas são atendidas. Fica o convite, participe, viu? E mesmo questionamentos que vêm em duplicidade são lidos aqui para que ninguém se sinta prejudicado, né? Isso é muito legal, a transparência que o Guarani sempre busca. Exatamente. Então, sejam sempre bem-vindos nas suas demandas, sócios patrimoniais do Guarani. A gente vai encontrar uma fórmula de conversar com o sócio campeão também, uma outra para conversar com o torcedor comum, aquele torcedor que não é sócio campeão, e assim trazê-lo para o programa também, né, presidente? Devagarzinho a gente chega lá. Muito obrigado a todos vocês, já falei demais, eu transformo isso numa live de 3 horas fácil. Estou aqui com 3 figuras do dia a dia do Guarani importantes, dá para ficar 1h30 mais aqui resenhando. Deixa eu deixá-los descansar. Muito obrigado a todos, boa noite, encerramos aqui a transmissão.